TV Menorá apresenta De Bem com o Pão. Olá, irmãos! Estamos aqui começando mais um De Bem com o Pão. Hoje viemos aqui na cidade onde fica a casa da irmã Milene, né? A Milene que congrega na igreja de Sapucaia do Sul. E hoje a Milene está aqui para compartilhar com a gente. Tudo bom, Milene? Tudo bem, Marcelo? Deus abençoe o irmão e os irmãos aí que estão conectados nesse momento. Que benção, né? A irmã Milene agora exercendo 2 vezes, né, o ministério de mãe, né, Milene? Está aqui há pouco tempo, com 2 mesinhos a mais nova. Isso mesmo, 2 meses. Que é Radassa. É a Radassa. Olha aí que legal, né? Então, agora, cooperadora, né, do Corpo de Cristo, auxiliadora e dona do irmão Alex, né, que está lá, presbítero da Igreja de Sapucaia do Sul, exercendo o ministério de mãe, né? Já temos aí, né, Milene, mais pessoas também, mais irmãs que acumulam funções desse jeito assim, né? Mas é um encargo, né, e como é que eu vou dizer, irmã Milene, assim, um esforço, né, que a gente vê assim que é bastante grande, né? Cuidar das crianças, né? A gente pode levar também para esse aspecto de cuidar das ovelhas do Senhor lá também, né? Como é que funciona, irmã Milene? Como é que está a tua agenda, assim, né? E a tua disposição nesse momento? 2 crianças pequenas, auxiliadora e dona da igreja, né? Como é que tá todo esse serviço, meu irmão? Eu pedi para tu chegar um pouquinho mais para cá. Aí. Amém, né, irmão? A gente vê assim que é uma vida verdadeira de cruz, né? É uma cruz intensa, né? Não tem para onde escapar. E eu sempre me lembro assim que o primeiro material, assim, um dos primeiros materiais que eu acessei na vida da igreja, né? Era uma apostila antiga, né? Que hoje é o Esposa em Modelação, que era o PDF. E eu nunca me esqueço que quando eu fui ler ele, né, eu só tinha o ministério de esposa, né? Nós só tínhamos o matrimônio. E eu nem pensava na época em ter filhos, né? Era algo que eu nem pensava. Não tinha nem vontade, né? E quando eu olhei aquela apostila, eu nunca me esqueço, até hoje eu tenho viva, que tinha uma cruz e no meio estava escrito assim, mãe e esposa, né? Tava aquela cruz assim desenhada e aquilo ali me chocou. Eu disse, nossa, né? Mas até no início eu dizia, meu Deus, né? O que Deus fez com a mulher? Porque era difícil de entender, não vivendo, né? E todo o propósito de Deus. Então, hoje, assim, Deus, assim, tem me quebrantado. Eu tenho aprendido muito com Cristo nas experiências, porque quando a gente lê um material, vê, assim, algo que Deus espera de nós, é uma coisa. Mas quando a gente vive a situação e vê Deus operando, é aí que a gente vê como que funciona, né, a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Então, assim, realmente tem sido assim, um ministério bem difícil, principalmente assim, com uma criança era um pouco mais fácil, né? E agora quando vem 2, tu vê assim que realmente a gente não tem tempo para nada e Deus assim tem me ensinado muito, né? E tem que ouvir muito material para renovar a mente, porque a gente já vai pro natural, a gente depois já vai pro, eu sou coitadinha, ninguém tá vendo o que eu tô passando. E se tu não tá ali no material, renovando a mente para Deus colocar a vontade dele no coração e quebrar esses espíritos que nos atormentam e fica ali batalhando. Então eu vejo assim que até um material assim que depois do seminário que nós tivemos agora há pouco, né, que é auxiliando com idoneidade, né? Deus trabalhou assim muito no meu coração, expôs áreas da minha vida, porque normalmente a gente quer olhar por um todo, para os irmãos, para tudo. E Deus, assim, eu esperei muito por esse seminário, porque eu sabia, assim, que tinha coisas que Deus ia trabalhar muito nesse seminário em mim. E aí, depois desse seminário, né, Deus disse quanto a gente deveria voltar para os materiais antigos, porque eu vejo que é uma coisa que quando a gente começa no Senhor,
a gente busca com muita vontade os materiais. E tem os materiais iniciantes, né? Aí tu vai ali, tu tem família, tu vai para esposa de modelação, tu vai para o kit família, vai para o casamento. A famosa cesta básica. Exatamente, né? A gente vai indo para os materiais, né? Aí um te diz, nessa área tu lê esse material. Aí a gente vai indo. Quando passa um tempo, aqueles materiais eles ficam ali. E a gente não busca mais, porque a gente quer buscar outros, a gente tem curiosidade de aprender outras áreas, né? E Deus assim fez eu ver o quanto eu precisava voltar para o esposo de modelação, o kit da família, um material assim que eu estou ouvindo, acho que é quase há um mês, irmão. Ele termina, eu coloco de novo. Ele termina porque com esse ministério é bem difícil a gente ter um tempo que nem a gente tinha antes. Antes, sentava, tu ouvia um material, tu podia transcrever, tu podia escrever, tu podia orar, tu podia fazer muitas coisas com o tempo mais livre. E hoje a gente vê assim que quando vem as crianças, principalmente na fase pequenininha de amamentar, esse período que eles são muito dependentes, a gente quase não tem tempo. Então assim, eu louvo o Senhor por toda a mesa que Deus proporcionou. Assim, a gente tem hoje toda a mesa do Senhor num celular. E, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu utilizo muito o celular para me alimentar. Porque como tu tem que amamentar e quando tu não está amamentando, tu tá com outro bebê, né, outra criança, que eu tenho uma de 3 também, eu não tenho tempo de pegar uma apostila, a gente vê assim como a gente tem que dar valor, de abrir aquela apostila, meditar, poder pegar a Bíblia, meditar, e vai ali ouvir uma ministração, sentar, ouvir. Eu já não tenho mais, é pouco, eu tenho esse tempo, mas é muito pequeno, porque no momento que as duas estão ali, ou uma está na escolinha, outra dormiu, é que eu consigo, mas é muito pequeno. Então eu vejo assim a bênção de Deus, porque eu pego o celular, tu vai com o celular tendo internet, né? Tu assiste ministração, tu pode assistir o ao vivo, tu pode, que nem a gente, eu utilizo muito desde que lançou os e-books. Foi algo assim que me fortaleceu muito, porque quando eu tive a Emanuele lá, já que já tem um tempo e-books e tive a Emanuele, eu senti assim, um vazio, porque eu não conseguia acessar aqueles materiais, eu não conseguia ler. Era difícil amamentar, ela mamava muito e eu não conseguia ficar toda hora com a Bíblia, com as apostilas abertas para me alimentar. Então eu ouvia muito CD e aí quando teve os e-books foi o que me ajudou, porque eu podia com uma mão segurar o bebê e com a outra ficar com o celular. Tá no escuro, tem a luz do celular, eu conseguia ler os materiais e me alimentar. Então, assim, agora, assim, ultimamente eu continuo da mesma forma com o aplicativo. Tu tava com o celular aqui fazendo a radaça naná aqui do outro lado. Eu me lembro que os e-books foi lançado há uns 3 anos atrás, eu acho. Se deve ser 4, deve ser 3. E eu me lembro que eu tinha muita dificuldade, porque eu só tinha quando eu tinha o aplicativo que tu podia ver no celular, eu achava o máximo, porque até então só tinha os materiais no Note ou no computador. E quando teve essa função de conseguir já no celular acessar pela Voxels, né? E depois veio o aplicativo, para mim foi uma benção. Assim, eu valorizo muito isso, não o quanto deveria, mas se não tivesse isso, a minha alimentação, eu ia estar muito desnutrida espiritualmente. Hoje, se não tivesse aplicativo, se eu não tivesse um celular, uma internet para acessar a mesa do Senhor, porque onde tu tá? Tu tá no banheiro tomando banho? Enfim, tu consegue. Tu tá no intervalinho ali, tu consegue. Tu tá com o bebê para amamentar, enfim, fazendo as tuas funções, tu tá conseguindo ali extrair o alimento do Senhor. Então, para mim, se não tivesse hoje, eu estaria muito desnutrida espiritualmente. Ou estaria crescendo, continuando a crescer devagar. Então, para mim, o aplicativo, os e-books, foi uma bênção. Deveria usar mais? Com certeza, acho que todos nós, né? E eu deveria usar muito mais. E eu creio assim que um dos materiais também que estão assim ultimamente devido ao seminário foi a questão familiar. Porque eu me constrangia muito, porque eu era uma pessoa muito eu sou ativa, né? Temperamento mais sanguíneo. E eu sentia que eu tinha um ministério de evangelista. Então eu me preocupava muito que eu tinha que evangelizar, que eu tinha que trabalhar para o Senhor, que eu tinha que trabalhar na obra. E Deus ele começou a fazer uma mudança sobre essa questão de obrar, de trabalhar para o Senhor, quando Deus me deu o ministério de mãe. Porque eu estava muito acostumada a ter uma certa independência de poder, eu trabalhava vendendo também os materiais, onde eu trabalhava eu levava os materiais.
Então eu tinha facilidade, tu tá ali sozinha, tu não tem aquele compromisso de ter uma criança, enfim, só o do lar, né? E eu ali trabalhava. E quando veio o primeiro bebê que o Senhor mostrou, que era a vontade dele para nossa vida, para o Senhor trabalhar mais ainda, né? Eu vi que já na gravidez já não era mais aquele ritmo, eu já não tinha como fazer o que eu fazia e que Deus estava me preparando para trabalhar outra área da minha vida, porque na minha mente, naquela época, uma obstinação que eu tinha, que trabalhar para o Senhor era gerar muitas almas, era evangelizar, era em todos os lugares fazer oração, aquela, onde eu vou eu falo do Senhor. Eu era assim. E Deus começou a... E eu às vezes julgava, sabe? Porque as irmãs ficavam muito tempo, né? Na família, ficavam muito tempo cuidando do marido, dos filhos. Eu tinha às vezes certos preconceitos dentro de mim, que o trabalhar, o ser evangelista, o ter muito tempo disponível para o Senhor, era aqueles que mais trabalhavam e que faziam a vontade do Senhor. Então Deus começou ali no início já um quebrantamento de tirar minhas forças, de mostrar, descortinar, que não importa o que eu estou, qual situação, se eu sou solteiro, se eu sou casado, se eu tenho ministério, se eu estou num lugar, se eu estou no outro, não importa onde eu estou, porque Deus sempre quer fazer a vontade dele, né? E Deus começou a trabalhar isso em mim. E demorou muito para Deus romper isso, porque eu me sentia frustrada, porque eu não tinha mais aquele empenho, eu não consegui. Deus começou a me travar e começou a trabalhar em mim para ver que tudo que Deus nos dá, a gente tem que fazer conforme a vontade dele, não importa a quantidade. Se eu não estava fazendo menos orações, evangelizando menos, que não era, eu não estava fora do corpo, porque eu achava assim, porque eu estou fora do corpo. Eu compartilho isso, irmão, porque é uma coisa que a gente sente, né? Vai ver que agora eu não consigo mais evangelizar, eu não trabalho mais para o Senhor, eu não faço mais nada. E eu me sentia frustrada, mas eu não via que naquele momento não era aquilo que Deus queria. Ou seja, aqueles pensamentos que são obstinações da nossa vida, a gente diz, tem que ser desse jeito, senão eu não estou fazendo para o Senhor. E o Senhor, Ele nos moldando para ser como Ele quer, né? E era isso que eu sentia, que eu queria fazer a obra assim. E era assim que Deus ia fazer. Então eu sempre procurava estratégias, né? Quando a Manu nasceu, eu continuava assim. A gente tinha no início, antes de abrir a igreja em Sapucaí, logo quando abriu, a gente aproveitava o espaço para abrir a livraria durante o dia, para estar disponível. E ali Deus me trabalhou, porque ali eu tinha que ir com o bebê, eu tinha que todo ter um jeito para como que eu ia fazer para me organizar, para estar ali na livraria, que era aberta ao público. E aí depois, por um tempo, Deus permitiu, aí Deus fechou aquela livraria, abriu outra estratégia. Aí Deus me colocou, tu tem que levar o material aonde tu for. Porque quando surgir uma oportunidade, tu vai poder chegar para aquela pessoa e apresentar. Só que eu, irmão, eu queria fazer a minha forma de evangelizar. Eu queria sair, bater de porta. Eu me obstinei com uma função, que eu tinha que sair, que eu tinha que bater de porta em porta, levar os materiais, vender. E Deus, Ele frustrou esse plano. Porque Ele precisou me mostrar uma outra forma de fazer. E a gente, como é importante, a gente ouvir o ministério. Porque o ministério sempre vai trazer para a gente, o Senhor sempre vai falar com o ministério, para a igreja, o que é para fazer agora. O que é para fazer agora. Daqui a 6 meses, daqui a um pouco, Deus levanta uma estratégia. E aí Deus vai falar através do ministério. E às vezes a gente ouve, mas a gente acha que aquilo ali não é a forma, que eu tenho uma forma mais produtiva e mais certa de fazer. Né? Então Deus trabalhou isso num período muito grande, até hoje está trabalhando isso na minha vida. Que bênção, né? A gente vê realmente como a gente tem... E aí tem um outro livro, vamos dizer assim, que ajuda muito nisso, que é o tal do renovação da nossa mente, né? O renovar, para a gente aprender a receber a instrução do Senhor, a gente tirar as obstinações que a gente tem de fazer da forma do velho homem, né? Da natureza ainda terrena, e fazer de acordo com como Deus quer. Porque Deus diz lá, né? O vento sopra, né? E a gente não sabe de onde vem nem para onde vai. Só que a gente se acostumar nessa novidade, Milene, é difícil, né? Me acostumar com a orientação de Deus para a minha vida. Isso que é difícil para a gente começar. E aí está aqui a Milene dando testemunho disso, né? E como ela teve esse trabalhar e também recebendo toda a orientação pelo livro, que é o Padrão Divino para a Família, que hoje é o Esposa em Modelação. Viu a dica, irmãos, aí do aplicativo, dos e-books? Como hoje é fácil, né? Vou tomar banho, levo o celular para o banheiro, deixo tocando lá no Viva Voz, vou tomar meu banho, né? Tenho que cuidar da nenê, né? Tô lá,
eu posso botar um fone de ouvido aqui, não, um ouvido eu deixo para neném, o outro ouvido eu deixo para o senhor. E tá lá o celular tocando. Irmãos, estamos aqui conversando com a irmã Milene, né? Vamos fazer um intervalinho e nós voltamos em seguida. Já já conversamos mais aqui. De bem com o pão.